Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Você tem esses casos mesmo de pessoas que chegaram para você anos e anos depois? Muitos. Lembra algum marcante que falou, olha, minha vida mudou por causa disso? Tenho. Assim, é importante porque valoriza muito o trabalho do professor, acho importantíssimo isso. Nossa, para facilitar, digamos aí, eu sempre dei aula em escola de comunicação, né? Uhum. Então, alguns dos meus alunos são comunicadores do mundo da mídia. E eles se lembram das aulas do tempo que eu comecei mesmo a trabalhar. Então, numa mesma classe tinha lá César Tralli, Mariana Godoy, já na mesma classe ali na Casper Libero, né? E vira e mexe, a gente cruza um ou outro que lembra de autores e coisas que você falou que já vão longe, porque o trem anda e você acaba se interessando por outras coisas. Então acaba havendo ali uma comprovação de alguma coisa que a gente esquece. Peraí, não foi assim tão estúpido quanto parece, né? Não foi. Quer dizer, claro que 80%, né, passou por você como o vento, assim, né? Não ficou nada, mas por pouco que tenha sido, às vezes produz um efeito impressionante. Outro dia eu fui num jogo de basquete num clube aqui, basquete nacional e tal, e aí tinha lá a TV paga cobrindo a partida, acho que era NBB, Novo Basquete Brasil. Onde era o jogo? No clube aqui, no Paulistano. Era Paulistano contra Mogi, alguma coisa assim. Aí eu fui lá assistir. Fico mais feliz ainda que você acompanha o basquete nacional. Acompanho. Até o pessoal pede para eu dar palestra para os jogadores. Que legal. E tal, e aí tava lá um rapaz, eu não vou citar porque ele não me autorizou, mas ele trabalha na TV paga que cobre o basquete. E aí, tava lá no intervalo, eu vim passando, não sabia que era ele. Pô, ele levantou, mas ele fez um escândalo, né? Professor! E aí, no meio da torcida, né? Você olha de um lado, olha do outro. Não sou eu. Professor, vem aqui e tal. E começou a lembrar das coisas. Quer dizer, e aí eu fiquei particularmente feliz porque era do tempo de professor de faculdades assim, simbolicamente mais periféricas, coisa mais distante, gente que era difícil acreditar que pudesse seguir na profissão, que fosse, né? Então, pô, um cara desse é incrível. E aí eu percebi que, porra, quando ele me viu, ele falou, ele queria dizer assim, olha... Meu, deu muito certo, né? Olha, que legal e tal. E eu, fui lá, parabenizei e fiquei super feliz que mesmo onde você talvez naquele momento achasse que as chances eram muito precárias, teve gente aí que seguiu firme, né? Com resiliência, como eles dizem, e tá aí mandando ver com muito sucesso. Sabe que o que você comentou agora há pouco sobre... Você marcou a vida de muita gente, obviamente, como professor. E a gente está vivendo um momento que marcar a passagem na Terra, ela significa muito mais do que fazer o bem para um ou outro. Você precisa impactar multidões hoje para você ser marcante, né? Eu vivo um pouco esse conflito. Eu não gostaria de, daqui a pouco... morro agora e nunca mais se fala de mim. Eu quero me tornar um cara marcante, fico feliz quando as pessoas mandam feedback. Poxa, que bacana, eu vi tua entrevista, ou eu vi teu vídeo, tua comédia, me faz bem, eu tava num dia ruim. Então, eu sinto que impacto, assim. E isso me preenche muito. Que é algo que eu sinto que mudou muito. Antigamente, as pessoas... Eu trabalho para cuidar financeiramente da minha família e meu objetivo... O sucesso é poder dar uma vida digna para os meus próximos aqui. Aonde que isso se torna uma obsessão, Clóvis, numa sociedade atual onde todo mundo fala, todo mundo quer impactar, todo mundo quer viralizar?
Pois é, eu acho que... É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta, Matheus. É uma ótima pergunta. Eu fiquei orgulhoso. Tão boa que, como toda boa pergunta, não tenho a menor ideia de como responder. Não tem problema. Mas eu acabei a pergunta e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Falei, eu preciso falar que foi uma boa pergunta. Eu acho que há um problema que é... A maior prova que é uma ótima pergunta é que desde que o homem pensa para viver, ele pensa sobre isso. Quer dizer, na hora que você começa a pautar a tua vida e a usar como referência de primazia, assim, o que o outro pensa de você, você se tornou um escravo do olhar do outro. Sim, é enlouquecedor isso. Né? Quer dizer, enlouquecedor. Por que você não vai fazer isso? Porque você imagina o que vão dizer. Bom, então, tudo bem. Saiba que você se tornou um escravo, porque o escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade exterior à sua própria consciência. Né? Então, deixa eu ver aonde que vai dar mais like, view e não sei o quê, para eu poder dizer o mais adequado. Né? Então, pra você ter uma ideia, tinha lá os pensadores mais antigos mesmo, pouco importa as escolas e tal, que isso é tudo muito chato, mas... alguns deles muito preocupados com isso, eles tinham um verdadeiro treinamento contra isso. E qual era o treinamento? Era submeter os alunos ao ridículo mesmo, que é para o cara criar casca e para ele de fato não se incomodar com o que vierem a dizer dele. Então poderíamos pensar, né, em alguma coisa como um treinamento para a vida digital, que é você, na escolaridade, você ser submetido a um bombardeamento, tipo cancelamento, demolição, sei lá como chama, devastação e tal, para você aguentar o tranco e assim, quando for para valer, você está muito mais preparado. Tá. Porque no final das contas, ninguém está preparado para ver milhares de pessoas te detonando. Ninguém está preparado para isso. Execração pública. Né? Execração. Então, qual é a graça? É possível ter uma espécie de educação que é protetiva da liberdade, que é protetiva da soberania. Porque se eu quiser ter liberdade e autonomia, eu preciso estar blindado contra quem queira me escravizar. Seja ou seja uma opinião pública, um entendimento coletivo, como você quiser chamar. Então, acho que por isso... na hora que isso se torna uma obsessão, é justamente na hora que você virou escravo, porque o olhar do outro e a avaliação do outro assumem a primazia como referência das tuas tomadas de decisão. Você está falando é incrível, Clóvis. Te digo, eu penso muito, parece que eu não penso. Você olhando para mim e fala, esse cara não pensa. Eu penso, de vez em quando eu penso. É impressionante. Eu me surpreendo com o fato de eu pensar, apesar de parecer desse jeito. E o que você está falando é incrível, porque a gente fala muito sobre o tal do bullying, o tal da crítica negativa. Vamos pegar um pouco mais leve, não vamos ofender. Como que isso impacta as pessoas? Isso destrói vidas. E eu acho que esse fenômeno não tem como frear. A crítica, o peso, as redes sociais te possibilitam ser voraz, ser raivoso o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco da cabeça daquele que emite, daquele que escreve, daquele que opina, porque senão a gente vai criar uma sociedade de pessoas que falam o que agrada o próximo. Então assim, é normal que você vai ser xingado, que você vai ser ofendido, e não dá para frear essa multidão. O que você pode controlar é como você recebe essa crítica e como que isso vai te moldar. E ninguém fala disso. Mas a gente quer frear a crítica. Mas a gente não quer falar claro. de como você pode absorver essa crítica. Claro. E eu acho que é uma questão de...